Boa tarde, meu nome é Rogério Leal, sou aluno da Engenharia de Produção e vou estar fazendo a apresentação do relatório de consultoria, a matéria de projeto integrado do professor engenheiro Wagner Cardoso. Esse relatório de consultoria eu fiz para a empresa Campec do Brasil, indústrias de embalagens de latas de alumínio, aqui na cidade de Itumbiara, Goiás. Roteiro da apresentação, a gente vai estar apresentando aí a empresa, perfil e escala operacional do Campec, um pouco da introdução, metodologia e contexto de estudo, primeiro problema apresentado, gestão da qualidade, refúgio no O-Ring, problema 2, PCP, setup elevado nas trocas, problema 3, manutenção, falhas não programadas e os resultados finais, né, indicadores do impacto financeiro de tudo que foi apresentado. Empresa Campec do Brasil, indústria de embalagens de alumínio, uma subsidiária do grupo polonês Campec Group, um dos maiores fabricantes de embalagens globais. A unidade de Itumbiara, o foco é somente latas de alumínio, mas o grupo também trabalha com outros tipos de embalagem, metal e por aí vai. A nossa capacidade é de 3 bilhões de latas de alumínio anual. Nas linhas de produções consegue fazer uma velocidade de 120 mil latas por hora. Os principais clientes são cervejeiras, indústria de refrigerante, energético em todo o Brasil. O processo apresentado aqui é desde o início lá do processo na bobina, passando pela conformação, decoração, inspeção e finalizando na expedição do produto para as envasadoras. O tempo de estudo foi um total de 15 horas, com 3 diagnósticos de problemas apresentados. Introdução e metodologia. A visita técnica teve 15 horas de observação na instalação da Campec Itumbiara. Processo observado de ponta a ponta, recebimento do bobino, até paletização das latas e expedição. No embasamento teórico, a gente teve ali a revisão bibliográfica, com leitura consolidada e referência do ABEP. Problema mapeado, conforme as 10 áreas, e as áreas do ABEP foi gestão da qualidade, PCP e engenharia da manutenção. Bom, o primeiro problema identificado foi pela gestão de qualidade e nosso diagnóstico elevado à taxa de refúgio nas etapas de conformação. I-rolling. Dentre os problemas identificados, um deles é a variação dos lotes de bobina. Tem os problemas de espessura, composição química que envolve ali as bobinas e grau de anisotropia. O padrão das latas tem que ser conforme e se tiver qualquer tipo de variaçãozinha pode gerar percas grandes na questão das latas. Essas variações podem gerar os desgastes ferramental e
oscilações de temperatura ao longo do turno. Tudo isso pode gerar trincas, deformações e rejeições do meio para o final do processo, ali no necker, que através de leituras de canos expulsam essas latas. Qual que é o problema disso tudo? Como o processo já vai para frente, toda essa lata que fez o processo é perdida. A gente tem uma taxa de refúgio de 0,5% por linha, chegando a 600 latas por hora e 14.400 por turno, 24 horas de trabalho, ao custo de 12.960 e podendo chegar a 4,7 milhões por ano. E uma das causas são a ausência de monitoramento contínuo integrado ao CEP. Com a apresentação do problema 1, as soluções, implementação de CEP, controle estatístico do processo, com carta de Steward, mas FME do processo e controle de recebimento. Cartas de Stewards, cartas X/IR, para espessura, forçada com formação de geometria, com alarmes para casos especiais. 2. Sensores nas prensas, o controle estatístico integrado a sensores de força no iRolling, identifica desvio antes de gerar latas defeituosas. Com FEMEA no processo, o mapeamento dos modos de falha NPR na Cooper, Hydrin, Iron, priorização de melhoras. O controle das bobinas, fazer ensaios de tração, medição de espessura por bobina no recebimento, rastreabilidade e histórico. Ciclo PDCA, tratamento de eventos de refúgio acima do limite, Ishikawa, 6N, mais plano de ação com responsáveis. Objetivo: monitorar o processo em tempo real. Intervir antes de gerar o refúgio. Problema 2, PCP, diagnóstico, gargalos e tempos de setups elevados nas trocas de formato e em artes também. As situações encontradas, a Campec trabalha com múltiplos formatos, tamanhos de latas, 269, 350, 473, 550, e com artes distintas também. N artes com diversas cervejarias, envasadores de refrigerante, energéticos e setup simultânea, a formação mais a arte, podendo gerar de 2 a 4 horas parado por evento. Com benchmark da indústria com os MED e procedimentos padronizados, recomendação de menos de 60 minutos de perda. Podemos gerar aí de 100 a 300 latas por evento. Muita perca aí para a indústria. As causas também, ausência de padronização, cada operador executa a sequência de uma forma diferente, change checklist, e parte do PCP também não agrupa pedidos por família, gerando trocas desnecessárias semanalmente, às vezes até diariamente, aí, dependendo da litografia do necessidade de fabricação.
A solução para esse segundo problema é a implementação de SMED, mas sequenciamento por família, monitoramento por OEE, mapeamento e cronometragem, classificar cada tarefa de setup como interna, máquina parada ou externa, metodologia SMED de Xing. 2. Conversão interno e externo. Preparar as tintas, matrizes, ferramentas antes das paradas, no tempo de busca durante o setup. Isso aí é muito importante, tem que se preparar antes de executar as atividades para não perder tempo. O previsto acontece no meio do processo, mas se é uma parada programada para algum tipo de troca, conversão ou até tipo de troca de rótulo, tem que deixar tudo preparado antes. Isso não é uma padronização que tem que ser executada. Itens e checklists, introdução do trabalho padronizado para cada tipo de setup, elimina variabilidade entre operadores. Isso é importante também para cada operador, todos os operadores estão seguindo o mesmo padrão de sequência de trabalho. Sequenciamento por família, agrupar pedidos no mesmo formato, no plano semanal, minimizar o número de trocas de ferramentas. Isso é importante também para estar eliminando aí redução de perda de tempo, gerando mais produtos fabricados. E monitoramento por OEE, com métrica central, disposição de disponibilidade, performance, qualidade e revisão semanal. Objetivo: reduzir de 2 a 4 horas para 60 minutos e maximizar OEE acima de 85%. Problema 3, a manutenção, falha na programas em equipamentos críticos, de conformação. Equipamentos críticos, a prensa da Cooper, body maker, necker. O plano de manutenção de características predominantemente corretivos em equipamentos críticos, sem monitoramento contínuo de vibração, temperaturas e corrente elétrica. Aí temos os indicadores MTBF e MTTR, não calculados ou acompanhados formalmente. Em intervenções relativas, a equipe só vai conseguir agir em ocorrência de falha. A gente não está trabalhando com a preventiva, somente com a corretiva. Aí podendo gerar paradas médias de 30 minutos, com 60 mil latas perdidas, 54 mil de prejuízo por evento. E equipamentos críticos aí, novamente, a Cooper, Bodymaker e Necker. A solução para o problema de manutenção preditivas, CBM mais RCM, mais FME de manutenção, CMMS. Um dos pontos, sensores mais vibração e temperatura, instalação nos rolamentos, mancais das bodymakers, Coopers e Necker, alertas automáticos de excedentes de limites. Instalamos aí esses sensores para prevenir quando sair fora do limite pré-estabelecido. Tomografia infravermelha, inspeções mensais de painéis elétricos, motores e sistemas hidráulicos, amplia cobertura preditiva, parte aí da eletroautomação, fazer essa verificação antes de acontecer o problema. RCM mais FME de manutenção, identificar modos de falha mais impactantes e escolher a estratégia ideal para componentes preditivo, preventiva, corretiva e planejado. MTBF e MTTR formais, cálculo sistemático, metas estabelecidas e revisões mensais pelo time de manutenção. CMMS integrado, geração automática de ordem de serviço,
paradas planejadas para intervalos de troca de turno. Os objetivos finais de tudo isso é antecipar falhas, com dados de condição para reduzir as paradas de 50% a 70% e reduzindo assim os custos gerados por essas falhas que podem ser antecipadas. Com tudo que foi apresentado anteriormente, a intenção de uma indústria é sempre gerar menos perdas e gerar mais lucros, mesmo se tiver no que se espera, sempre se espera mais e mais e mais, então a gente tem os resultados esperados aí, os indicadores de taxa de refúgio de 0,5% a 1%, essa situação atual, e chegar numa meta redução de 40% a 60%. Tempo médio de setup de 2 a 4 horas e chegarmos em menos de 60 minutos. OEE global da planta, 75% estimado, acima de 85% a meta. E paradas não programadas, sem MTBF formal, redução de 50% a 70%. Com isso, tudo resumido, a questão do lucro obtido de 5 a 15 milhões de anos por linha, o ganho para a e as considerações finais do relatório apresentado. As três soluções são dependentes, CEP eficaz depende de máquinas confiáveis, PCP eficiente depende de disponibilidade reais da linha. Viabilidade técnica, propostas fundamentais, literatura consolidadas, alinhadas às melhorias práticas no uso metálico global. E, mais uma vez, o retorno disso tudo é retorno financeiro, de 5 a 15 milhões por ano por linha, custos diretos, ganho indiretos, nível de serviço, hora extra, viabilidade e ainda mais o ROI. E o ganho para a aplicação acadêmica, a Campec demonstra uma prática de seus conceitos, de tudo que a gente estuda na parte do curso de engenharia que a UNILV oferece. Do mais, obrigado